eu gosto de falar também das minhas, né, dificuldades também como praticante assídua e que tem a ver assim na verdade o problema de todo mundo, né, que é em relação aos períodos da prática que são bem mais fáceis da gente meditar e os períodos da vida da gente que as práticas se tornam mais difíceis. Quando que a gente sabe que a prática se torna mais difícil, né? Quando a gente tem mais dificuldade de estar no presente. E isso acontece, via de regra, né, quando os problemas externos eles acabam sendo maiores do que o habitual e isso te tira do eixo e você tem mais dificuldade de concentrar. Por quê? Porque você está sendo consumida por preocupação, por situações externas que está te demandando muita atenção e aquilo fica meio que um jogo, né, de competição, de atenção em relação assim, para eu ficar ali na prática é como se eu tivesse que fazer um esforço sobre-humano porque tem algo querendo me tirar. Então, esses fatores externos, né, eles nunca vão deixar de existir, mas tem hora que eles são piores, né? Então, por exemplo, nessas 2 semanas atrás, eu me mudei, né? E mudança é uma coisa que, por mais que essa mudança tenha sido a mais fácil que eu já fiz, desorganiza, né? Você tem que ficar com 1000 estratégias para poder fazer o que tem que ser feito para mudar, você tem acesso a uma série de objetos, de fotos, de pessoas que você fica super distraída, você sai da rotina e você sofre uma hiperestimulação. Então é óbvio que nessa hora, quando eu vou meditar, eu tenho menos concentração, né? E aí o que acontece quando eu tenho menos concentração? Parece que a prática está errada. Parece que eu não estou conseguindo ficar feliz na prática como de costume, porque a gente fica feliz na prática porque a gente relaxa, né? E se eu consigo relaxar menos, eu fico menos feliz. Então, essas coisas acontecem e a gente tem que ter em mente um princípio da meditação que a gente sempre comenta, né? Que é o princípio da impermanência, né? Então, quando a gente tem essa abertura para acolher, olha, nesse momento tá assim, ok, isso vai passar, né? E com isso você ser mais tolerante e menos rígida, né? Porque a meditação, diferente de outros treinos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um treino físico, né? Ela tem uma relação com assiduidade. Quanto mais a gente treina constância, mais domínio da mente a gente tem. Mas, por outro lado, a meditação, ela pressupõe algo de generosidade. A gente não deve forçar, a gente não deve entrar em luta, a gente não deve dar murro em ponta de faca. A gente deve, sobretudo, se respeitar. Então, por exemplo, se uma prática específica ela está muito difícil naquele momento, você não consegue tirar a atenção daquele mundo de coisas que você quer fazer logo que terminar a prática, mas você já está fazendo, invadindo a prática. Então é melhor que você pare, né? O bom senso é esse, né? Olha, agora não estou conseguindo, está sendo muito difícil eu permanecer presente. Você para e você pode retomar isso a qualquer instante, né? A prática, diferente de qualquer outro treinamento também, a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Eu posso estar na rua, eu posso estar na casa de alguém, qualquer recolhidinha que eu dou, as pessoas nem percebem e eu já estou ali fazendo a minha prática, né? Então, é sempre assim, a gente acolher, não existe prática errada, tá? O que existe tem dias que a nossa mente que já é agitada, a nossa mente que já é o macaco maluco, né? Ela está muito mais desembestada, então com isso a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas se eu insisto um pouquinho, sem forçar, né? Mas se eu permaneço com a minha atenção
voltando para onde eu quero, voltando para onde eu quero. Geralmente é a respiração, mas pode ser o corpo. Hoje a gente fez os dois. No final, a gente ganha e a realidade esse é o treino, né? A mente querendo te distrair, a mente querendo te levar para tudo que é lado, e você volta e ela leva, volta e ela leva, volta. E aí a mente treinada, ela vai ficando mais potente no seguinte sentido: a distração levou, a mente treinada voltou. E quando eu tenho uma mente treinada pela constância da prática, as distrações vão vir novamente, eu estou aqui tranquila. Eu falo, eu sei que está aí, mas agora não. Eu sei que essa preocupação está aí, mas agora não. Agora não. Agora é a minha hora da prática. Por isso que eu também acho fundamental a gente, logo no comecinho, que a gente fez isso hoje também, logo no comecinho da prática, você lembrar para você mesmo, com a sua consciência, que esse período, esses 20 minutos no nosso caso, eles não vão fazer falta no teu dia, né? Que você está fazendo uma atividade que é a atividade humana que mais repõe energia. Isso não sou eu que estou falando, né? Isso é científico, são vários testes comparando com o sono, por exemplo, que é uma atividade que super repõe. A meditação repõe muito mais. Então, inclusive, para quem tem problema de dormir, né, saber que enquanto você está treinando, você está repondo a sua energia também, é maravilhoso, né? Mas a gente precisa ter essa consciência de antemão, porque essa consciência ajuda a gente a se disponibilizar para a prática. Porque senão, como a gente não está acostumado a resolver as coisas parando, a sensação que dá, que a gente às vezes nem sabe direito, mas causa um desconforto interno, é que a gente começa a perceber que a gente está parado tendo um monte de coisa para fazer, ou seja, eu estou perdendo tempo. Aí você já compromete o treino, né? Quando na verdade você tem que saber, olha, é a atividade humana que mais repõe energia. Mesmo que eu não saiba como, eu vou acreditar nisso, porque isso é científico, né? Mas é porque você está ali sem trabalhar com os conteúdos mentais, você está exercendo o protagonismo naquele espaço mental, de você deixar os pensamentos livres e soltos e você dizer que agora você não vai trabalhar. É basicamente isso na meditação. Agora eu não vou trabalhar. Não vou trabalhar com o quê? Não vou trabalhar com pensamento, eu não vou trabalhar com preocupação. Eu não vou trabalhar com plano. Isso tudo a gente faz o tempo todo fora da prática. E na prática a gente exerce o domínio de falar, agora eu vou ser seletivo. Eu tenho que criar espaço dentro de mim para eu deixar tudo solto, para justamente eu ganhar visão, não ficar com aquela visão agarrada, né, que eu tenho normalmente. Então, é fundamental a prática da meditação, ela precisa ser diária, precisa, e o fato de precisar também não é nenhum problema, porque na verdade a gente consegue se acalmar. Então, sempre que a gente termina a prática, a gente termina melhor do que a gente começou, sempre, né? Então, imagina hoje, por exemplo, quem fez a prática, o seu dia é diferente. Você parte para a vida, para as relações, para aquilo que você deseja fazer de um outro lugar, que é um lugar mais organizado, que a própria prática propicia, né? E se você faz isso todo dia, você se organiza todo dia, você repõe todo dia, né? Eu, quando comecei a meditar, que eu me dei, que eu li, pesquisei e vi várias pesquisas sobre essa questão da meditação ser a atividade que mais repõe energia, vai chegar um momento que você já está mais treinado que você vai sentir isso, que você fica energizada sim, que você fica muito mais lúcida. Mas eu sempre mantive essa imagem de uma bomba de gasolina, eu falo assim, olha, agora parei. E aí eu vou meditar, e o parar é o melhor que eu tenho a fazer para repor energia, né? Então é como se eu estivesse injetando mesmo, aquela coisa da bomba de gasolina, agora vai, né? Vai aumentando aí que eu estou precisando, né? Então,
Isso é maravilhoso, não existe então prática errada. Existe dias que eu estou mais tenso. Nesses dias mais agitados, é como tudo, né? Para cada neurose tem uma dose. É isso, né? A gente precisa meditar mais. E aí, mesmo que seja em menos tempo, né? Ao invés de fazer 20 minutos, se for difícil para você, você pode fazer em 12, né? Eu não recomendo muito pouco tempo, porque não dá muito tempo de você começar a estabilizar, né? Então, a minha recomendação é sempre que você reserve ali de 12 minutos em diante, porque a gente leva um tempinho para estabilizar, né? E durante o dia que você possa fazer prática de presença, que são as práticas informais, que são práticas que você pode fazer em qualquer momento. Por exemplo, você está numa situação de estresse, ou você está numa situação de conflito, você está numa situação que você está sendo arrastada por um automatismo seu, que você sabe que vai te levar para um lugar ruim, que você lembra que você pode ter controle naquele espaço mental, aí você para e lembra que pode respirar só isso. Essa prática informal, aí a gente pode fazer em qualquer situação, em qualquer momento, até numa conversa, até andando, até tomando banho. Mas para eu poder usar e saber utilizar essa prática informal, eu tenho que cultivar a formal diariamente, que é essa mais do silêncio, mais da regulação que eu faço, tanto da emoção quanto da atenção na meditação, tá? E um prazer, então, quem veio, e que vocês todos tenham um ótimo domingo, maravilhoso, e que a gente possa se ver no próximo domingo. Eu vou disponibilizar esse áudio da meditação no meu site e vou mostrar o caminho pelo Instagram, tá? E podem me perguntar o que vocês quiserem, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Namastê.